já vai escutando a história. Aí aniversário do colega e tal, e a gente lá e pá, vamos pro show, né? Lá no pub. Aí lá pelas tantas o vocalista da banda. E aí, quem tá fazendo aniversário tal, sobe aqui no palco. Aí o meu brother todo interativo com a galera, e subiu lá e tal, aquela festa. Aí o vocalista perguntou pra ele assim, tá faltando o que aqui em cima? Ele falou, meu amigo. Eu, porra, subi também. E aí a gente curtiu. Aí o maluco já virou e falou assim, porra, tu chamou, como é que chama aquele camarada lá, porra? O Rodrigo Santoro, pô. Rodrigo Santoro é seu amigo. Eu falei, só se for o Rodrigo Santoro do Shopee, mano. Comédia, aí você já dá aquela sacudida assim, ó. Mano, Rodrigo Santoro do Shopee é sacanagem, velho. 11, hein, mano? 11/8. Um mês e 5 dias? Carambola, hein? 16 de setembro. Nossas aulas aqui vão até que dia? Até 15, né? O senhor vai ser a última aula, dia 15. Dia 15 é a última aula? Terça-feira é a última aula. Oh, aí vocês estão com chave de ouro, velho. Aí o professor vai sextar, pra nós vai ser a sexta mais. Não, e vocês vão sextar também, mano, porque véspera da prova, mano, é relaxar, velho. Relaxar. Pega seu videogame, vai jogar o jogo que você gosta. As meninas que não gostam de videogame, arranja uma coisa legal pra fazer. Viu, Jéssica? Vai arrumar uma coisa bacana pra fazer no dia, que dia? Dia 15, né? O que foi? Ah, a galera aí tá falando quanto tempo falta pra prova. Dia 15 vai ser a aula dele, a última aula. Caraca, mano, ó, já vai sextando e você já pega a prova no outro dia, hein? Aí vai ser louco demais. Um dia antes da prova. Que dia é a prova mesmo? Dia? 16. 16 ou 17? 16 e 17. 16 de agosto, setembro. 16 de setembro. Caraca, mano. Aí sim, hein, velho. Que é isso? Mano, tô meio mal hoje, no cor de cabeça. O que aconteceu? Fui lá nesse aniversário com um amigo meu. Aí a gente ficou lá até mais tarde. Depois a gente foi lanchar. Eu acho que eu comi alguma coisa que não fez mal, velho. A gente ficou na rua até umas 4 horas da manhã e tal. Mas acho que foi o lanche no finalzinho lá que deve ter feito mal, velho. Acho que foi, alguma coisa assim. Não, eu nem pude entrar com o meu copo lá, né? Porque o pessoal não deixa entrar com copo nesses lugares e tal. Mas aí, Jéssica, um salve pra Jéssica. Salve, salve pra essa galera, mano. Ó, já vou mandar um salve aí pra galera, né, velho? Saudação, salve, salve, galera. E ainda bem que o recesso acabou, velho. O recesso acabou e vamos nessa. A gente começou a prova, aliás, a gente começou a prova em 2015, não foi? Isso, fizemos a primeira. Estamos terminando a 4ª bateria e depois a gente vai para a 5ª bateria de exercícios. A gente fez só a primeira, foi? Isso. Bem que eu estranhei, que eu estava pegando essa prova depois e falei, uai, mas não lembro de ter feito essa prova com a galera. Foi aquele X que tinha um barril no meio. É uma bagaça louca, né, velho? Você tá doido. Mas aí a gente fez lá, foi bem tranquilo, não foi? O Luiz estava me cobrando umas dúvidas aí e tal. O Luiz fica estudando e trazendo as dúvidas. Inclusive, vocês deviam estar fazendo a mesma coisa, tá? Vai estudando e vai... Mas aí fica chegando atrasado esse sem vergonha. Ô Luiz, tu vai assistir essa aula depois, eu tô te chamando de sem vergonha porque tu chega atrasado, mano. Vai pagar quando chegar. A regra aqui é, cada minuto de atraso representa uma unidade. Então, amigão, 10 minutos, 10 unidades para pagar. 10 unidades de crédito operacional físico. Vai ter que malhar, vai ter que ralar. Rapaz, o cara tá fazendo uma estrutura ali atrás, velho. Da engenharia, ó. O cara é da engenharia, mano. Tá fazendo um teste ali e tal. Bom, vamos devagarzinho. Já são 2 horas e 11 minutos. A galera já tá em casa assim, frenética. Eu acho que essa galera tem uma vontade de vir assistir aula presencial aqui para ficar aqui com a gente, né? Rir junto, porque a piada ao vivo ela tem outra graça, né? Aí quando chega lá, a piada demorou um tempinho, já chega lá já fica meio sem graça. Agora quando é aqui. A galera fica curiosa para saber o que tem atrás da câmera, né? Tem, verdade. De vez em quando eu vou ali, pego ali uma aguinha gelada e tal. Tem uma estrutura toda de lancha lá, a cabine do McDonald's, tem tudo aí atrás.
Chega aqui que tu vai ver. E é top, é só chegar e pegar, não é? Ó, o maluco ali já tá com a batatinha na mão. Muito bom, pessoal. Vamos deixar de lero-lero, de papo-papo e vamos aqui, ó. Ah, isso aqui, peraí um pouquinho. O que acontece? As dúvidas, tá. Vamos avançar aqui. Vou deixar essa parte das dúvidas para a gente conversar quando o Luiz chegar aí. Porque ele estava com essas dúvidas, eu fiz um esqueminha. Aí quando ele chegar, a gente volta nas dúvidas. Faz nenhum sentido eu tirar a dúvida do cara se ele não está na sala, né? Faz nenhum sentido. O que vocês estavam comentando é que a gente resolveu essa questão aqui. Foi ou não foi? Questão 21, SpaceX 2015. Tá aí uma questão de equilíbrio. A gente foi lá e tacou o pau nessa questão. Uma das dúvidas que o Luiz trouxe para a gente é uma dúvida de uma questão de equilíbrio. Daí tem o jeito fácil e o jeito mais fácil de fazer. As duas formas são fáceis. E aí eu vou fazer as duas com vocês, deixa só ele chegar aí. Bom, se essa questão a gente já fez, tá aí, já marcamos o gabarito, 500 newtons, vamos avançar um pouquinho, né? Vamos avançar um pouquinho e vamos resolver a segunda questão aí, SpaceX 2015, questão número 22. É isso aí, Jéssica. 2015, questão número 22. Cara, esse negócio é engraçado, né? E tô lá e a galera começou a me chamar de Rodrigo Santoro do Shopee, velho. Eu tava comentando. Tava comentando com a galera que ontem foi aniversário de um amigo meu, grande Fabão. Já manda um salve pro Fabão aí, vai ficar gravado nos anais aí e tal. E aí o que acontece? O camarada me chama lá no palco, me chamaram de Rodrigo Santoro do Shopee, velho. É mole um negócio desse? Falei, caraca, só se for do Shopee mesmo. Aí fiquei famoso na balada lá, ó. Todo mundo querendo cumprimentar o Rodrigo Santoro do Shopee. Foi divertido ontem, mano. Então vamos aí. 2 caminhões de massa M1 igual a 1 tonelada e M2 igual a 4 toneladas, com velocidades V1 de 30 metros por segundo e V2 de 20 metros por segundo, respectivamente, e trajetórias perpendiculares entre si, colidem em um cruzamento no ponto G. Ainda tem uma polêmica danada aí, ó, em torno do ponto G. Quando eu era adolescente, era uma conversaiada ao redor do ponto G, meu irmão. Mas enfim, o cara resolveu botar um ponto G aqui na questão. O ponto G e passam a se movimentar unidos até o ponto H, conforme a figura abaixo. Considerando o choque perfeitamente inelástico, 2 pontos. E aí eu dividi a questão para a gente seguir a linha de raciocínio direitinho, até chegar à conclusão final, que é o gabarito. E a primeira pergunta que eu te faço aí nessa situação é: que grandezas físicas, ou melhor, que grandeza física é conservada no caso de colisões perfeitamente inelásticas? Eita, galera, vamos lá, vamos pensar aqui, ó. Eu já pensei no que o senhor falou da bola de boliche. Se ela cair e não levantar é porque nenhuma energia foi dissipada. Ou todas. E para onde foi a energia? Ó, essa energia tem que se transformar. Eu preciso dizer assim, a energia foi transformada em tal. Em tal qual? Velocidade V1, tá aqui o objeto 1, né? Ele tem massa M1. A massa M1 é de 2 toneladas, ou seja, 2 vezes 10 a terceira quilogramas. E a velocidade dele, em módulo, né? É de 30 metros por segundo, tá bem aqui, ó. Velocidade V1, 30 metros por segundo. Beleza, esse aí é o objeto que ele chamou de caminhão 1. Beleza? Show. E esses camaradas vão colidir aqui, ó, uma determinada posição. Significa que, indo de encontro ao caminhão 1, a gente vai ter um tal de caminhão 2. Caminhão 2 é mais pesado, né? Vou colocar ele um pouquinho maior aqui, então, caminhão 2. A massa do caminhão 2 é de 4 toneladas. Então, 4 vezes 10 a terceira quilogramas. Lembrando que 1 tonelada equivale a 1.000 quilogramas. Ok. E esse caminhão 2 tem uma certa velocidade aí, galera. Quanto que é a velocidade do caminhão 2? 20 metros por segundo. O módulo da velocidade do caminhão 2 é de 20 metros por segundo.
Moçada, pensa aí comigo, ó. O colega deu o exemplo aqui da bola de boliche. É um exemplo bem legal para a gente pensar em conservação das coisas e em dissipação, principalmente quando a gente está falando aí de energia. Pegou lá a bola de basquete. Imagina que você tem uma bola de basquete ideal, um piso ideal, um negócio quica que é uma beleza. Ou seja, eu estou falando de uma colisão perfeitamente elástica, beleza? Significa que eu não tenho perda de energia. Peguei a bola de basquete aí, soltei, ela vai quicar no chão e ela vai retornar até a mesma altura. Vamos pensar em termos de energia? Se eu estou segurando essa bola de basquete aqui, ela tem um tipo de energia, que está relacionado com a e com a altura. Quanto mais alto, mais energia essa bola vai ter. Legal. Então, ela tem que tipo de energia? Show. Potencial gravitacional. Soltei essa bola, moçada. Ela está perdendo altura, concorda? Então, ela está perdendo energia potencial gravitacional. Essa energia tem que estar se transformando em outra. Se transformando em energia cinética. De forma que quando a altura é zero, ou seja, na iminência de tocar lá no chão, toda a energia potencial gravitacional foi convertida em energia cinética. Ok. E aí acontece a colisão. A bola vai interagir com o chão e tal, o chão vai empurrar essa bola para cima e ela vai chegar até a mesma altura. Ou seja, nenhuma energia foi dissipada. Eu tenho uma colisão perfeitamente elástica. Ao contrário disso, é o que acontece aqui na questão. Depois da colisão, os dois caminhões permanecem juntos. Porque eu tenho uma colisão classificada como perfeitamente inelástica. Então é um exemplo de pegar aí uma bola, sei lá, de massinha, né? Aquela massinha e tal. Tu vai soltar ela vai bater no chão e vai ficar grudada lá. Não vai voltar. Nessa situação, eu tive a dissipação máxima de energia. Ok? Dissipação máxima de energia. E nem sempre essa dissipação eu não posso afirmar que ela é de 100%. Toda a energia se perdeu? Não. Uma parte dessa energia foi fornecida para quem? Para o planeta Terra. Mas pensa comigo, para esse planeta Terra ganhar energia que consiga mudar a velocidade dele, considerando a massa dele, tem que ser muita energia. Então, é por isso que essa mudança de energia, ela é irrelevante. Show? Ainda mais um corpo está atraindo o outro e tal, essa história toda. Então, moçada, é isso. Eu estou falando aqui de uma colisão perfeitamente inelástica e é muito importante a gente classificar o que é que se conserva e o que é que se dissipa de forma máxima numa colisão. Então, sempre que tu tiver uma colisão, você vai ter que avaliar a quantidade de movimento, que é um vetor, e a energia. E quais são os tipos de colisão aí, moçada? Perfeitamente elástica. Parcialmente elástica também. Perfeitamente elástica, vamos chamá-la de elástica, e a outra? Inelástica. Tudo bem? Perfeitamente elástica, aí ele chamou de perfeitamente inelástica. Então vamos colocar aqui como perfeitamente inelástica. E uma colisão parcialmente elástica aí. Perfeitamente, perfeitamente e parcialmente. Legal. Em todas essas colisões, a quantidade de movimento do sistema se conserva. Em todas elas, galera. Então, se a quantidade de movimento aqui, ó, a variação da quantidade de movimento é igual a zero, variação da quantidade de movimento igual a zero e variação da quantidade de movimento igual a zero. Moçada, nessa altura do curso, essa é uma informação que já tem que estar cravada na mente de vocês. Então, guarda isso aí para o resto da sua vida. Em todas as colisões, quantidade de movimento se conserva. Isso é muito importante. As questões da SpaceX, elas exploram muito essa característica da matéria. Beleza? Então, vamos lá. Guardou aí. Numa colisão perfeitamente elástica, uma outra coisa também se conserva, que é a energia. Então, aqui, ó, a variação da energia aqui também vai ser zero. Na colisão perfeitamente inelástica, a variação da energia vai ser máxima. E aqui eu vou ter uma variação da energia que
que vai ser maior do que zero, mas que vai ser menor do que essa variação de energia máxima. Show? E aí, analisando caso a caso, é que a gente vai ver quanta energia foi dissipada. Aí o exercício tem que trazer dados que te permitam chegar a essas conclusões. Então, moçada, a gente sai dessa questão com uma coisa cravada aí na nossa mente. Em todas as colisões, em todos os tipos de colisão, a quantidade de movimento do sistema se conserva. Show? Então, beleza. Antes da colisão, eu vou ter quantas quantidades de movimento? 2. Após a colisão, que vai acontecer aqui, ó, esses 2 caminhões vão virar aí uma bagunça. Imagina só, 2 toneladas colidindo com 4 toneladas. Está em metros por segundo. Tu multiplica isso aqui por 3,6. Quanto que é? 3 vezes 3,6. Vai dar uns quase 100 km por hora. Esse caminhão tá. E esse outro aqui, 2 vezes 3,6. O cara tá uns mais de 70 km por hora. Vão colidir e vai rolar uma bagaça louca aqui, ó. Esse trem vai virar aí um samba do crioulo doido. E essa galera vai para onde? Exatamente. Esse cara tinha uma quantidade de movimento, ela vai estar aqui. Esse camarada tinha uma quantidade de movimento, ela vai estar aqui. E eu vou ter uma quantidade de movimento resultante do sistema, que vai ter que ser igual antes e vai ter que ser igual depois. É isso aqui que a gente está procurando, galera. A quantidade de movimento resultante. Show? Show. Então me ajuda aí, como é que a gente calcula a quantidade de movimento, hein? Massa vezes velocidade. Show. Massa vezes velocidade. E essa equação é uma equação vetorial. Significa que o vetor quantidade de movimento tem a mesma direção e o mesmo sentido do vetor velocidade. Então observa aqui, ó, a velocidade tem essa direção e esse sentido. Então eu vou ter um vetor quantidade de movimento aqui do caminhão 1, beleza? Estou falando do objeto 1, do caminhão 1, que vai ter que ser igual à massa dele, M1, vezes a velocidade dele, velocidade 1. Então vamos calcular o módulo disso aqui, vai. A quantidade de movimento 1 é igual à massa dele, 2 vezes 10 à terceira, tudo bem? Vezes 30, legal. E aí, vou fazer multiplicação, coisa nenhuma, que eu não vou ficar perdendo meu tempo. Questão 2, aliás, quantidade de movimento 2, igual a massa 2 vezes a velocidade 2. E aí, calculando o módulo, a gente chega à seguinte conclusão. Quantidade de movimento 2, massa 2. 4 vezes 10 à terceira, vezes a velocidade V2, que é 20. 20, legal. Unidade de medida de quantidade de movimento é a unidade de medida das grandezas que a gente acabou de multiplicar. Quilograma vezes metros por segundo. Quilograma vezes metros por segundo. Tudo bem até aí, pessoal? Bem tranquilo, né? Bem tranquilo. Passo a passo, bem de boa. Então, o que a gente acabou de fazer foi a letra B aqui, ó. Qual é a quantidade de movimento de cada caminhão antes da colisão? Calculamos a quantidade de movimento do caminhão 1, calculamos a quantidade de movimento do caminhão 2. Bom, na letra C, qual o módulo da quantidade de movimento do sistema após a colisão? Depois da colisão, 2 caminhões vão bater, eles vão, ó, seguir essa direção. E aí, moçada? Teorema de Pitágoras. O que é que diz o Teorema de Pitágoras? Também conhecido como Pitt. Tem o Brad Pitt, esse aqui é o Theo Pitt. Como é que é o Teorema de Pitágoras? Ele diz que a hipotenusa ao quadrado é igual ao primeiro cateto ao quadrado mais o segundo cateto ao quadrado. Esse é um triângulo pitagórico. Então a hipotenusa ao quadrado ficou igual. Vamos fazer uma multiplicação simples aí então, vai. O que vocês acham de fazer uma multiplicação simples? 4 vezes 2? 8. Então aqui deu 8 vezes 10 a quarta. Então ficou 8 vezes 10 a quarta. Tudo isso elevado ao quadrado, mais. E esse aqui, 2 vezes 3? 6 vezes 10 a quarta, certo? 6 vezes 10 a quarta também é um quadrado.
E aí vem aquela historinha, né? O 8, moçada, por acaso, é 4 vezes 2? E o 6, por acaso, é 3 vezes 2? Então a gente se lembra do triângulo pitagórico, o famoso triângulo. 3, 4, 5. Se os dois catetos, um dele é 3, ou um múltiplo de 3, o outro é 4, ou um múltiplo de 4, o último cateto, aliás, a hipotenusa vai ser também 5, ou um múltiplo de 5. E no caso, qual é o fator multiplicador aqui? 2. Então eu posso afirmar para vocês que a hipotenusa vai ser igual a 5 vezes 2, né? Vezes 10 a quarta. Tudo bem? 5 vezes 2 vezes 10 a quarta. Ou seja, 10 vezes 10 a quarta, que dá 10 elevado à quinta potência, quilogramas vezes metros por segundo. Ao quadrado, não. Sim, fica ao quadrado. Só que tu não vai precisar tirar a raiz depois? Aí, pronto. Já chegamos onde queríamos. Legal? Então, o que está acontecendo aqui, ó? O triângulo é o 3, 4, 5, né? Ó, 3, 4, 5. Beleza. Aí, o que eu estou dizendo para você é que 5 ao quadrado é a mesma coisa que 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Beleza? Então, eu concluí que se aqui aparece o 3, 4, 5, então lá em cima aparece o múltiplo dele. No caso desse aqui, o fator que multiplicou foi 2 vezes 10 a quarta. Então, vezes 2 vezes 10 a quarta aqui, vezes 2 vezes 10 a quarta aqui, e aqui a mesma coisa. 2 vezes 10 a quarta. Então, a gente tem o triângulo 3, 4, 5 ampliado 20 mil vezes, é isso? Não é isso aqui? 20 mil vezes? Então, um triângulo 20 mil vezes maior que o triângulo pitagórico. É isso que a gente tem aí. Então, por isso a gente não precisa nem quebrar muito a cabeça. Já vai lá e taca aí a regra do triângulo pitagórico. E beleza, se você está em casa aí, fala para mim. Você está entendendo, né? Está ficando claro. Então, a gente acabou de matar, né, galera? Módulo da quantidade de movimento do sistema após a colisão, a gente acabou de matar aqui. 10 a quinta quilogramas vezes metros por segundo ao quadrado. Mas e aí? E qual que vai ser o módulo da velocidade do sistema após a colisão? Estou falando do sistema porque os dois caminhões bateram e viraram um só, né? E aí vão se mover agora. Qual que vai ser a massa desse sisteminha aqui, hein? Soma, né, galera? Se eu tenho 2.000 e aqui 4.000, juntou tudo, deu quanto? 6.000 quilogramas. Então, 6 vezes 10 a terceira quilogramas, essa é a massa dessa garotada toda aí. Bom, e todo mundo sabe que quantidade de movimento nada mais é que massa vezes velocidade. E eu sei a quantidade de movimento, qual é? 10 a quinta. Mas essa quantidade de movimento está relacionada a uma massa de 6 vezes 10 a terceira quilogramas. E aí eu vou descobrir a velocidade. E aí, moçada, como é que ficou essa velocidade aí? Passa dividindo. 10 a terceira, dividido por 6 vezes 10 a... Aliás, 10 a quinta, né? E aqui 10 a terceira. Esse aí é o valor da velocidade. Certo, pessoal? Mas dá uma olhada aí nas respostas. E aí, Luiz? Como vai, Luiz? Luiz acabou de chegar com um atraso de 30 minutos, então significa que ele nos deve 30 unidades operacionais de atividade física. Você pode escolher entre canguru, apoio para mover a terra e por aí vai. Bora, Luiz, de cabeça aí. Quanto que deu isso aqui, ó? Aqui é assim, já vai chegando atrasado e já vai respondendo. 10 a quinta dividido por 6 vezes 10 a terceira. Ah, o colega ali já pegou a manha. Professor, preciso multiplicar isso aí por 3,6, porque todas as unidades de medida aparecem em quilômetros por hora. Então, já que essa unidade de medida é a do sistema internacional, ó, a gente usou em metros por segundo, aqui vai estar em metros por segundo. Multiplica por 3,6 para encontrar
encontrar o resultado. Certo? Mas a gente não é bobo nem nada, a gente já sabe que 3,6 é a mesma coisa que 36 sobre 10, que também é a mesma coisa que 6 vezes 6 sobre 10, é ou não é? Então é isso que a gente vai usar aqui, ó. 6 vezes 6 sobre 10 vezes 10 à quinta, dividido por 6 vezes 10 à terceira. Não é isso? Pronto, galera. Agora vocês resolvem esse negócio aí e diz aí pra gente quanto é que vai dar. Opa! Cachau! Quem é que fala cachau aí? Cachau, cachau. 4, 10 de baixo com 4 lá em cima. Aí, ó. Tem 10 a quarta embaixo. Em cima tem 10 a quinta. Sobrou o quê? 6 vezes 10. 10, né? 6 vezes 10. Então quanto que dá 6 vezes 10 aí? Costuma dar 60, né, professor? Tem isso aí, pessoal, pra gente marcar? 60 km por hora. Essa aí é a nossa resposta. Moçada, uma coisa importantíssima, e a gente não pode sair dessa questão sem guardar essa informação. Quando tu está falando de uma colisão, existe uma grandeza que sempre vai se conservar. Qual que é? Quantidade de movimento. A energia sempre vai se conservar, pessoal? Não. Só nas colisões do tipo perfeitamente elásticas. Nas colisões parcialmente elástica ou elástica e parcialmente e perfeitamente inelástica, nesse tipo de colisão aqui tem variação de energia, perde energia o sistema, certo? E aí a perda de energia é máxima quando é uma colisão perfeitamente inelástica, como é o caso aqui. Então, meu jovem, se tu fizer os cálculos, quanta energia cinética esse cara tem aqui? Sei lá, dá para calcular, não dá? Quanta energia cinética esse cara tem aqui? Dá para calcular também. Se eu somar as duas energias cinéticas, eu vou ter quanta energia cinética tinha no início do movimento, sim ou não? Mas aí eu preciso fazer um triângulo com as energias ou não? Energia vetorial ou escalar? Escalar, né, galera? É só pegar o valor mesmo. Vai ter uma quantidade de energia cinética 1, aqui vai ter uma quantidade de energia cinética 2, e a energia inicial do meu sistema vai ser a energia cinética 1 mais a energia cinética 2. A quantidade de energia final, moçada, vai ser a quantidade de energia cinética, sei lá, vou chamar isso aqui de 3, pode ser? Energia cinética final, após a colisão. Tem a massa e tem a velocidade. Então pronto, a gente consegue calcular a energia cinética. E se eu comparar essas duas, hein, galera? Se eu comparar a energia cinética inicial com a energia cinética final, que conclusão que eu vou chegar? A inicial é maior, menor ou igual? Maior. Por quê, professor? Porque o exercício falou que a colisão é do tipo perfeitamente inelástica. E na colisão perfeitamente inelástica, você tem uma variação de energia máxima, uma perda de energia máxima, uma dissipação máxima. Então tá aqui, meu jovem, ó. Essa quantidade de energia no início, então, tem que ser maior a quantidade de energia que eu tenho no final. Fez sentido? Isso é bom. O que tu não pode deixar de lembrar, então? A quantidade de movimento se consegue. Em qualquer tipo de colisão. Em qualquer tipo de colisão. Fechou? Então, ó, galera, muito legal. SpaceX, falou de colisão, tu já fala quantidade de movimento. Agora, meu jovem, agora, meu jovem, pode observar aí à vontade. Eu fiz slides especialmente para você. Caraca, eu até ia escrever ali. Perdeu, passou já, né? Eu até escrevi assim, ó, dúvidas do Luiz. Eu ia escrever dúvidas do Luiz, mas eu não sabia se era com S ou com Z, eu deixei só dúvidas mesmo. Fica bravo. Beleza, moçada? Então vamos lá, marcando o gabarito aí, letra C de César, C de certo. C de... sei lá o que mais que vai com C. Isso, porque aqui a unidade de medida, ó, é metros por segundo. Mas o gabarito lá, Luiz, ó, tá tudo em quilômetros por hora. Aí a gente foi lá e mandou aí um 3,6 e aproveitou e já usou logo isso aí de forma fatorada, ó. Que aí facilita a minha vida. Tinha um 6 lá, ó, só cortou. Já pensou tu multiplicar isso aqui, ó, 3,6
ficar andando com vírgula, dividir. Amigão, passa a régua e pronto. Acabou o seu problema. Uma questãozinha de magnetismo aí, ó. Pra você dar uma olhadinha. Força no fio. Força no fio. Lembra do Bill? Então tá bom, moçada. Ficou meio uma obra de arte esse quadro hoje, hein? Nossa, olha só. Tá apagando aqui. Questão SPSEX 2015. A gente vai para a questão número 23 agora. 23. Sem pressa, bem tranquilo. Você vai imaginar agora que você está lá em forma, no sol, aguardando a instrução do oficial de dia. Aí o oficial de dia vai falar assim: grupamento, sentido. Aí, frente para a retaguarda, em direção ao infinito, marcha. Aí tu sabe. Tchau, 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 tchau. Como que é a instrução de ordem unida para o exército? Eu não sei como é, velho. A galera na hora de marchar, como que tem que ficar a mão e o pé? Porque na aeronáutica, o cotovelo não pode dobrar. É retinho aqui, ó. Para marchar, né? Retinho. E do exército, como é? Ah, ele dobra sim, né? Faz essa dobra. Então tu vai sair, ó, brother. No máximo na mão é com a espada, né? Com a espada ainda? Como é que é com a espada? Ó, apresentar armas. Bicho, fica parado assim na frente aqui. Caramba. Aí sim, hein? Aí sim. Rapaziada, vocês vão ter que tomar decisões muito importantes, hein? Quando vocês estiverem ocupando o cargo de general, comandante da... Como que eles chamam lá? Da região? Né? Porque o cara, quando é um general, ele comanda logo uma região gigante, né? Vários quartéis e tal. Muito bom, moçada. Ou tu pode desbaixar diretamente com o ministro, né? Lá da defesa e tal, o presidente da república. Meus jovens, é o futuro que te espera isso aí, ó. Então vamos que vamos, olha aí. O camarada colocou logo um desenho, bate logo o olho no desenho. Por quê, professor? Porque o cara vai falar do desenho lá em cima. Se tu já viu o desenho, fica mais fácil de entender, né? Ó, o que tem no desenho? 2 molas, um fio, um campo magnético, gravidade. É o que tem aí. 2 molas, um fio, campo magnético. Ó, ele ainda botou aqui, fio condutor, para não ter dúvida, né? Vai que você se confunde e acha que é uma corda, né? Não, é um fio condutor. Gravidade, constante elástica da mola K, comprimento do fio L. Legal, já deu para entender mais ou menos o que está rolando na questão. O Luiz já está ali entortando o braço para fazer a regra da mão direita, para saber para onde é que vai apontar a força magnética nesse caso. Vamos com calma e vamos ler a questão, vai. A figura abaixo representa um fio condutor homogêneo rígido de comprimento L e massa M, que está em um local onde a aceleração da gravidade tem intensidade G. O fio é sustentado por 2 molas ideais iguais isolantes e, cada uma, de constante elástica K. O fio condutor está imerso em um campo magnético uniforme de intensidade B, perpendicular ao plano da página e saindo dela, que age sobre o condutor, mas não sobre as molas. Já pensou se as molas fossem de metal, né, brother? Aí já era. Já iam ser atraídas, né? Então tá bom. Uma corrente elétrica I passa pelo condutor e, após o equilíbrio do sistema, letra A. Aí eu coloquei a questão divididinha para a gente poder analisar, né? A formação da mola é Dil mais Mg sobre 2 cálculos. Vamos pensar, né? Vamos pensar junto aqui, ó. Tá lá o fio, sabe? Ó. O fio começa aqui, termina aqui, e o comprimento dele é L. Tudo bem. Mas vamos pensar nas forças que estão agindo sobre esse fio? Puxando esse fio para cima, moçada, que forças que a gente vai ter? No meio da prova lá, pô. Força o quê? Só que são 2, né?
duas forças elásticas aí para cima. Uma aplicada por cada mola. Fechou? Fechou. Tem alguma força empurrando esse fio para baixo? Tem, força da gravidade, porque ele deixou bem claro aqui, ó. O fio tem massa. Se ele tem massa, tem gravidade agindo sobre ele. Então vai ter uma força peso aqui agindo sobre esse fio. Aí os dois vetores. Agora a gente vai pensar na força magnética, né? E força no fio. Lembra do Bill? Me ajuda aí, ó. Corrente elétrica, qual dos dedos? Indicador. Perfeito. Então tá aqui. E indicador de I, pô. Indicador de I, muito bem. Campo magnético, qual é o dedo? Aquele que você fala que ama as pessoas. Aquele que você fala que ama as pessoas, é? E para baixo temos a força magnética. Então, moçada, vai ter outra força para baixo aí, ó. Força magnética. A disposição dos vetores. Fiscal, só para fazer os vetores aqui, fiscal. Virar não, César, tem que pedir pro fiscal. Com certeza. Vou te pedir um favor, dá uma olhada aqui, ó. Que palavra é essa, hein, pessoal? Eita, mano. Apareceu essa palavra aí, tu já sabe, né? Força resultante igual a zero. Aí o que tu pode concluir? Que essas forças precisam ter o mesmo módulo. Show? Forças verticais para cima, mesmo módulo das forças verticais para baixo. Então eu posso afirmar para vocês aí, ó, que 2 vezes o valor da força elástica, isso vai ter que ser igual a força peso mais a força magnética. Vamos lá, pessoal, como é que eu calculo força elástica mesmo, hein? Kx. Lei de Hooke. Legal. Peso. Mzão, né? Ele falou aí. Vezes G. Força no fio. Lembra do Bill. Então tá aí, ó. Bill. Era Bill seno θ, não era, pessoal? Tinha que botar o ângulo e tal, mas aí a gente já viu que o ângulo é 90 graus, perpendicular a 1. Então, fechou. Então tá aí, moçada. Só que o que ele quer saber? Fez o esquema das forças, já foi aqui. Letra A, professor, pelo amor de Deus. Qual é a deformação sofrida por cada mola? Então quer saber o quê? O X. O que, é que eu faço com esse 2K? Não, brother. Você teve aula de física aí com o professor César. Você vai dividir dos dois lados por 2K. Ou por K vezes X, ó. Vezes X. E o 2, professor? Professor, só 2K. Se tiver dividido aí, vai sumir o X. Isso porque eu tive aula com o professor César. Ainda bem, tá vendo? Estava só testando vocês. Então, 2K, né? 2K e 2K. E o X fica aí. Galera, ó. Tchau, tchau. Sobrou o quê? X igual Mzão vezes G mais Bill sobre 2K. 2K. Uma questão bem tranquilinha de resolver, suave, 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 bem de boa. E a gente vai lá e caça aí o gabarito. No meio dessa sopa de letrinhas, pessoal, a habilidade de identificar a resposta correta também está em consideração aí, está sendo avaliado. Tem algumas coisas que às vezes parece, né? Você tem que tomar cuidado aí, ó. Tem alguma coisa aí que parece que está certo? Não. Nesse caso aí não teve nada, né? A única que tem 2K embaixo, não tem nem para onde correr. Né? Se o cara deixasse um 2K e em cima colocasse um MB, né? GIL, dava já uma... MB mais G, né? Ou MG mais BI, né? Tira o L. Mas a SpaceX não vai ficar com essas pegadinhas, brother. Ela quer você lá dentro, velho. Eu já te falei isso aí. Isso inclui a galera que está em casa, tá? A SpaceX quer vocês também. Apesar de vocês não virem aqui comer o McDonald's com a gente, entendeu? E aqui no nosso freezer que tem ali atrás, tá? Tem o churros também, né? O churros tá lá o churros lá. Esse cheirinho do churros quando começa a fritar é bom, né? Da Páscoa também que teve. Tem o quê? A Páscoa. Páscoa? O que rolou na Páscoa? Chocolatão.
Pô. Valeu, hein? Aí, ó, tá vendo aí, né, Jéssica? Disse que teve até chocolate aqui na Páscoa. Se eu não dei aula na Páscoa, perdi o chocolate. Bom, vamos que vamos. Tá lá a letra D de dado, marcado o gabarito, e aí a gente parte para uma próxima questão. Olha que coisa linda, moçada. A maior sacanagem do universo. Olha que coisa linda, hein? Porque você olha pra isso e fala, ponte de Winston. Quase, né? Lembra? Só que no meio da ponte de Winston tem que ter o quê? Um galvanômetro. Um galvanômetro. Beleza? E essa aí não tem galvanômetro no meio, galera. Então, cuidado, cuidado. E a SpaceX, ela ama tentar te confundir com isso. Mas ela não quer lá dentro. Porra, essa Tentar te confundir. Tentar te Que confundir. você não vai confundir, Luiz. É, ó. Você teve aula aqui, pô, Cezão, ó. Aí, ó. Botou esse treco aqui, a galera já fala assim, ponte de Wedstone. Não, brother. Não, não. Eu acho que nunca apareceu uma ponte de Wedstone na prova da SpaceX. Né? Acho que nunca apareceu. É bem tranquilinho mesmo. Mas é mais fácil, que é a associação de resistores. Né? Associação de resistores, você vai lá e manda bala. Alguém estuda isso? Vambora, vamos ler a questão aí, vamos ver o que vai falar esse negócio. Olha lá, no circuito elétrico desenhado abaixo, todos os resistores ômicos são iguais e têm resistência R igual a 1 ohm. Ele é alimentado por uma fonte ideal de tensão contínua de E igual a 5 volts. Tá aí o desenho. Letra A, resistência equivalente do circuito. E aí, galera, qual é a resistência equivalente, hein? Deixa eu apagar aqui. Enquanto isso, tu vai calculando a resistência equivalente aí, ó. Cada resistor, 1 ohm. Calcula aí, resistência equivalente, tudo mais, tudo mais. Galera, as meninas chegam a general? Teoricamente. Como que funciona isso? Eu não conheço nenhum general Você chega, pô, o general é maior carro. pro sexo Uma feminino. ocupação de jogo. Mas existe esse aspecto, né, Eu sei que tem, mas da patente de general. acho que general tem. Pensou? Na turma de vocês, a Jéssica vai lá e vira general. Qual é o feminino de general? Ou é... É a general, né? É inflexível em gênero, é isso? Pô, muito bom. Igual presidente, né? A presidenta. Olha aí, rapaz. Muito bom, muito bom. A resistência equivalente. Vou desenhar rapidinho aqui só para a gente ter uma base. Pum, pum, e pum, pum, e pum. Então tá aqui. É 5 sobre 3. Mas o Michele. Já faltou. Eu dou 5 sobre 3 mais um. 2, 2, 2. Não, é aqui o átomo dá 5 sobre 3. Mas tem o R do. Ah, não, dá 2. É? Porque é 1 sobre resistência. Tá aí, moçada. Esse aí é o circuito, é, não é? Bem de boa. Cada um desses resistores, resistência R. Tudo bem? Beleza. Resistência equivalente da associação em série? 2R. Então eu tenho 2R, 2R, 2R. Tranquilo? 3 resistores idênticos associados em paralelo. Cada um deles valendo 2R. E aí, moçada, se eu tenho resistores iguais associados em paralelo, como é que fica a equação? Resistência equivalente igual a resistência R, né, do circuito, sobre N. A resistência R individual, né, de cada resistor, sobre N. Qual é a resistência de cada resistor? 2R, né? Ou vamos colocar, como R é 1, vamos colocar logo 2. Quantos são? 3. Então tá aí. Associação de resistores aqui resulta numa resistência de 2/3 de R.
ou 2/3. Como R é 1, 2/3. Fechou? Só que tem mais um aqui, né? Então tem 2/3 mais 1. Olha esse aqui, ó. Legal, como é que fica, hein? 2/3 mais 1. Vou colocar assim, ó. 2/3 mais 1. Aí você que não é bobo nem nada, fala assim, o denominador aqui não é 3. Aí tu dá um jeito de fazer um denominador 3 aparecer lá do outro lado também. Multiplica por 1, 3 sobre 3. Aí tu fala, olha aí como é que ficou, ó. Então, mesmo denominador. E 2 mais 3? É o que aparece no numerador. Então já pega o mesmo, professor. 3 vezes 1, 3, mais 3. É, exatamente isso aí, ó. Então deu 5, não foi? 5/3 é o valor da resistência equivalente de todo o circuito. Show. Bom, se eu sei a resistência equivalente e se eu sei a força eletromotriz, o que eu consigo calcular aí, moçada? A corrente. Porque o U faz o que mesmo, hein? Olha o U rindo aí para vocês, ó. Caramba, hein? Sorriso com aparelho ainda. R vezes I. Força eletromotriz, no caso, é a diferença de potencial nos terminais do gerador. Então ficou 5, né, aliás, igual a R. 5/3 vezes I. Foi mal, galera. E aí, pode cortar o 5 com 5? E o que ficou no lugar dele? Então a corrente está aí, 3 amperes. Mas ele não quer a corrente. Que é a diferença de potencial entre os pontos A e B. A e B. E aí, como é que fica aí? Aqui é quanto mesmo? 5. Vai ser RI menos E. E quanto que é a queda no potencial aqui, hein? Menos E. Exatamente. Aqui eu tenho uma diferença de potencial que é R vezes I. Ou seja, 1 vezes 3, né? 1 vezes 3. Deu quanto? 3 volts. É isso? Então, galera, ó, 5 volts. Houve uma queda de 3. O que sobrou? 2. Então, a diferença de potencial U entre os pontos A e B vai ser E menos R vezes I. A equação do gerador, né? É como se esse aqui fosse a resistência interna do gerador. Legal. Então ficou aí, bonitinho, pertinho, tranquilão. O que você não entendeu? Fala pra mim. O E é a força eletromotriz. Na verdade não devia ser E, né? Era para ser o epsilon. Só que aí a galera foi lá e colocou o E. E o epsilon é o quanto de energia, ou melhor, a diferença de potencial que esse gerador consegue fornecer para o sistema quando ele está em aberto, ou seja, quando ele não está sendo percorrido por corrente elétrica. Mas a partir do momento que um gerador começa a ser percorrido por corrente elétrica, ele começa a esquentar, porque ele tem uma resistência interna. Então isso quer dizer que o que ele consegue gerar de diferença de potencial em aberto não é igual ao que ele consegue gerar para o circuito quando ele está participando do circuito e sendo percorrido por corrente elétrica. Porque uma parte da energia vai ser dissipada aqui, ó, R vezes I. Show? Quando o I é 0, olha o que acontece. A diferença de potencial entre A e B vai ser igual ao próprio epsilon. Legal? Então, moçada, ó, quando você está lá com o gerador, você mede a diferença de potencial dele com um voltímetro, fora do circuito, vai ver lá, fala, tem 5 volts, legal. Aí tu taca ele no circuito, começa a passar corrente por ele, mede a diferença de potencial nele de novo. Nesse caso, o resultado foi o AB igual a 5 menos 1 vezes 3, o AB igual a 2 volts. Então, a diferença de potencial nominal do gerador, 5. O que ele consegue oferecer para o circuito, só 2. Fez sentido, moçada? Bem tranquilo? Uma questão bem simples. O epsilon é a diferença de potencial só aqui no gerador. Beleza? Então, ó, vem lá os elétrons, chegaram aqui, o que o gerador faz? Oferece energia para eles.
Aí ele sai daqui todo feliz, cheio de energia. Mas chega lá no resistor, perde um bocado dessa energia. E aí isso faz com que a diferença de potencial entre A e B não seja igual a epsilon, seja menor que epsilon. Então tá aí, moçada, ó. O que é que a gente marca então? Letra B. Letra B tá aí marcado bonitinho para vocês. Questão número 24, fechada com sucesso. Moçada, é uma questão simples, tá? De associação de resistores e de queda na diferença do potencial. Muito cuidado aí com essa questão. De boa, de boa, de boa, de boa. Deixa eu aproveitar essa questão aqui e te perguntar. A gente calculou a diferença de potencial entre os pontos A e B, foi ou não foi? E se o exercício perguntasse, qual a diferença de potencial entre os pontos C e D? Mesma coisa, ué. O potencial em A não é o mesmo potencial em C? Sim. Legal. Potencial em B não é o mesmo potencial em D? Sim. Sim. Mas se ele não É isso aí. fizesse calcular, não seria o dele. Beleza, você podia pegar a resistência equivalente aqui, ó, 2/3, né? Resistência equivalente 2/3. Beleza? O U aqui, o CD não vai ser R vezes I? R, 2/3, vezes I. 3. 2 vezes 3. Ou 2/3 vezes 3, sobrou 2 volts, igualzinho, bateu mesmo. Como é linda a física, hein? Né? Eu vou acabar com tudo, então. Vem pra cá, ó. Se eu quiser a diferença de potencial entre C e esse ponto aqui, vou chamar ele de R. Olha, só faz Vou pra chamar de F, né? Pra não confundir com aquele ali. não é? F. Só faz pra um resistor. Só faz para um resistor. E como é que ficaria? Ficaria 5. U, vamos lá, U é igual a R vezes I, né? Eu quero U CF. Como é que fica U CF? Não é R vezes I? Quanto que é o R? 1. E o I? Bateu isso aí, pessoal? Não. Não, né, moçada? Porque a corrente vai se dividir em quantas partes? Então aqui tem que ser 3 sobre 3. Quanto que deu? Mas eu não tenho que pegar a partir do gerador, não? Não, eu só estou medindo a diferença de potencial nesse resistor. E a SpaceX, aí você pega a corrente que passa por ele. A corrente que está subindo aqui é de quantos amperes? É 1, então, a corrente que passa. Exato. A corrente aqui é de 3 amperes, né? Só que aqui é um para esse, um para esse e um para esse. Por quê? Porque as resistências são iguais em cada um dos segmentos. Aqui é 2R, ó. Aqui é 2R e aqui é 2R. Então, aí você vai ter que fazer a análise de forma diferente, né? Que aí você vai dividir a corrente de forma proporcional. Beleza? Ou, se você preferir, você sabe a diferença de potencial aqui? Sei. Ela é a mesma diferença de potencial em 2 deles, ó. Aqui é em 2. Show? Então, se fizer esse cálculo, também vai bater. Vai bater bonitinho. Bom, ainda bem que a gente está aí, ó. Aproveitei e destrinchei essa questão aí todinha. Viramos ela do avesso. Olha aí, alguém tinha perguntado essa questão para mim na aula passada. Nossa, essa questão conseguindo ser simulada na cagada, só fui entender depois. Na cagada não, porque eu igualei massa vezes aceleração. Vamos lá, vamos mapear esse raciocínio então. Será centrípeta. Porque aí na hora que a gente bate o olho nisso aí, moçada, aí tem que fazer que nem o filme do Oppenheimer. Vocês assistiram já o filme do Oppenheimer? Não gosto de conversa. Ave Maria. Mas você gosta de conversa. Só de conversar. Ai. Questão número 25. Vamos que vamos. Inclusive o Felipe até me explicou, mas eu já esqueci a explicação dele. Por que eu não posso igualar, tipo, massa vezes aceleração com a força gravitacional? Vamos ver aí. Por que eu não posso igualar massa vezes aceleração com quem? A força gravitacional.
que situação seria isso aí? Nessa aí? Tá vendo? Porque tem que ser a centrípeta, igual. Porque nesse caso a aceleração é a aceleração centrípeta, né? Que é V² sobre R. Pode igualar. Então só esqueci De considerar que é a aceleração centrípeta. a aceleração na hora que eu fiz a questão, eu botei como sendo ΔW sobre ΔT. Entendi. Por ser angular. Entendi. Só que aí ficou uma coisa que Não, vamos mais fácil. Vou te mostrar. M foi ao quadrado sobre R. Já fiz umas 5 vezes depois. Pra não Vamos pensar direitinho então aqui para não ter erro, galera. Para não ter erro. Vamos lá. Se você quiser eu te falar a variante dela agora. Quer ver? Ó, vou falar pro senhor. Eu não quero ver. 4 π ao quadrado, R ao O cubo, maluco decorou o gabarito. T quadrado. Jéssica, você tá vendo isso aí, velho? Não é? Não é O isso? cara decorou o gabarito. É brincadeira um negócio desse. É brincadeira um negócio desse. Vambora, vamos ler aqui. Um satélite esférico homogêneo e de massa m gira com velocidade angular constante em torno de um planeta esférico homogêneo e de massa m, em uma órbita circular de raio r e período t, conforme a figura abaixo, considerando g a constante de gravitação universal. Ó, primeira coisa, esquema das forças que atuam sobre o satélite. E aí, quantas forças eu tenho atuando sobre o satélite aí, moçada? Só. Força centrípeta. Movimento circular uniforme. Força centrípeta. Vambora, deixa de zoeira. Letra B. Considerando a trajetória descrita pelo satélite, que força atua como a resultante centrípeta? Se liga aí, Luiz. Tem uma força centrípeta, porque tem um corpo girando ao redor do centro. Quem é que é essa força aí? Que força é essa? É a lei de Coulomb com São massas se atraindo. Então, vou ter que usar a lei de gravitação universal. E o que diz a lei de gravitação universal, pessoal? Qual é a força de atração entre duas massas? Força gravitacional. Como é que a gente calcula? Nesse caso, então, a força centrípeta, ela é a força de atração gravitacional, que é calculada assim, né? Constante de gravitação universal, G, M vezes M, dividido pela distância que separa os dois planetas, ou no caso, o planeta e um satélite, ao quadrado. E essa distância aqui é o raio da trajetória. Tudo bem? É ou não é? Eu já vou colocar R aqui pra gente. Só o ouro, né? Bem tranquilão. Mas vamos lá, pessoal. Como é que eu calculo força centrípeta? Vou te provocar aqui, ó, Luiz. É massa vezes a aceleração centrípeta. Agora você me provocou. Beleza? Isso aí vai ser o G vezes o M vezes o M, dividido pelo raio ao quadrado. E como é que você calcula a aceleração centrípeta? É isso aí. mv ao quadrado sobre 2 vai ser lá o G vezes o M vezes o M sobre o raio ao quadrado. Bem, o que dá pra gente fazer logo aí de cara assim? Tchau. 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 Então, beleza, ó. Eu quero saber a massa do planeta, a massa M em função do resto. Vamos isolar então o M aqui, ó. Isola. E esse V aí, você não vai transformar ele ainda não? Calma, vamos isolar o M. Ele não quer o M? Vamos isolar o M. M. O que fica para o outro lado? V² sobre 2, sim ou não? Vezes raio ao quadrado. Dividido pelo quê? G e só o G, né? Henrique, você perdeu meu show da memória aqui. Eu decorei o gabarito dessa questão. Eu vou falar de novo aqui porque eu vou falar. 4 π ao quadrado, R ao cubo, sobre T quadrado G.
É mole isso aí, mano? Pô, mas eu fiz essa questão só esse ano, tá? É mole isso aí, mano? Tava no simulado essa questão? Quem acertou lá no simulado? Mas foi bem na cagada. Então tá, então todo mundo tem a obrigação de se ligar. Porque antes de achar o gabarito, tu precisa se lembrar que é um movimento circular, então existe força centrípeta. É um movimento circular uniforme, força centrípeta, centro. E nesse caso, quem faz o papel da força centrípeta é a força de atração gravitacional. Vem lá da gravitação universal, lá do Newton, né? O pessoal chama inclusive de quarta lei de Newton. Lá, substituímos e a gente chegou nessa conclusão. Que o exercício quer saber a massa em função de todo o resto. E lei de Newton, você acha que vale a pena lembrar? É bom dar uma olhadinha. Bom dar uma olhadinha. R, Tzão e G. Moçada, tem tesão aí? Como é que eu vou fazer aparecer um tesão aí? Tá lá no V, porque eles têm que transformar a velocidade angular. Show, moçada. Se liga só. Vou mais fácil, hein, Luiz? Vou mais fácil. Como é que você calcula a velocidade? Delta S dividido por delta T. É ou não é? No movimento circular, como é que eu chamo o tempo para uma volta completa? Período. Então eu já vou falar do período aqui, ó, Tzão. E qual é a distância percorrida por esse objeto de massa mzinho ao completar 2πr? É justamente a fórmula V igual a WR, W 2πr. igual a 2πr sobre T. Mole ou não é? Mole demais. E onde tiver V, então tu vai tacar isso aqui, amigão. Vai tacar isso aqui lá no V, ó. Então ficou assim, M igual. Já vou abrir um parênteses aqui, porque o V está ao quadrado. Então, 2πr Tá prova difícil que esse ano, velho. sobre T Não tem jeito. ao quadrado Tem vezes menos de 10 questões, eu nem comemoro, tá? R ao quadrado sobre 2G. Se eu fizer 9 questões da prova, eu saio chorando. Bora, moçada, de cabeça. Acaba com esse negócio aí logo. Já falei. Fala aí, Luiz. Aqui vai sair um 4, né? Dividido por 2. Π ao quadrado. Mas faltou sobre 2, né, professor? O que faltou aí? Ah, é, tem sobre 2, tá faltando. É V ao quadrado sobre 2. Ah, não, tá. Aqui? É, ó o 2 aqui. Mas ficou um G. É, 2G, né? Legal. R quadrado com R quadrado. RA? Não, professor. É 4. R é a quarta, né? Não, tô falando, esse 2 aí não é 2, é 4. Qual 2? Esse? É que eu já tirei de dividir com esse, ó. Mas na resposta é 4. Entendi, então. Tem que ter alguma coisa errada então aí. Encontre o erro. Ah, já encontrei o erro. É energia cinética? Não. Então por que botaram esse 2 aqui? É R aí, doidão. Ah, é verdade. Fui pegar o Luiz, eu que me peguei, né? Então aqui é 2. Não, professor, ninguém me pega não, achando que é. É R. Eu que pego os outros. Então aqui também é R. Só acima de 40 anos. Eu já estava começando a achar esse gabarito estranho. Então aqui de fato é 4. Pronto. E agora, embaixo? Sobrou o que aí? TRG. Pera aí, mas o Quadrado. T quadrado. Né? E o que acontece com esse R aí agora? Corta. Qual a resposta que fica? Foi o que eu falei. Então ficou 4π quadrado R ao cubo, né? Cortou aqui. E embaixo? T quadrado R é G, né? Pronto, tá aí, moçada. Essa lei aí, isso aí também ficou conhecido como? Não, essa parte aqui, ó. Não sei. A massa do planeta muda? Não. Então, isso aqui é uma constante, né? Beleza. Essa questão é a demonstração de uma constante? É a demonstração de uma das leis de Kepler. Que massa, cara. Aqui está a lei de Kepler, ó. Pessoal, o 4 vai mudar? Não. O π vai mudar? Não. A constante de gravitação universal vai mudar? No período Não. Só mudam essas duas coisas aqui, ó. Período e o raio. Ô, você vê nessa questão,
Vamos isolar isso ali então? Vamos deixar só as coisas que mudam, que variam? As coisas que variam, hein? R elevado a que potência? Ao cubo. E o período? Caramba, é mesmo. Tudo isso é igual a uma constante, galera. Que constante é? M vezes G dividido por 4π². Então, quando eu decorei essa questão, eu decorei na lei de Kepler. Isso aqui é uma constante, né? Então, imaginando que aqui no centro você tem um planeta, o período de todos os satélites só depende da distância do satélite até o planeta. Avançando para o sistema solar, quem está no meio não é um planeta, é o Sol, né? Então, o período, ou seja, o tempo, É assim que eles calculam as órbitas? é assim que eu calculo o ano, né? Em cada um dos planetas. Se eu sei a distância do planeta até o Sol, eu sei o raio. Então, eu consigo calcular o período, quanto tempo leva para ele dar uma volta completa. Professor, esse Kepler nasceu quando? Mano, o Kepler, o bicho é das antigas, velho. Então, o bicho fez isso E ele na era Idade da Pedra, ó. discípulo do Tycho Brahe, o Kepler. Tiquinho Soares? Do Tycho Brahe, velho. Tycho Brahe, qual era o cara? O que os caras tinham, mano? O bicho de um rei lá, tinha uma torre pra ficar olhando pro céu, velho. Era isso que ele tinha. Ele devia ter lá uns equipamentos, né? Estar lá pra fazer uma medida, mas Você deu uma nada, lupa que ficava apontando. nada muito sofisticado. É, o cara era pancado mesmo, velho. Esse cara aqui era pancadinha. Mas diz que o Tycho Brahe, no leito de morte, virou pro Kepler, porque o Tycho Brahe tinha todos os registros de cartas planetárias, de como é que funcionava o céu. Mas não tinha concluído muita coisa. Tinha tudo, sabia o que ia rolar, mas... Aí o Kepler, no leito de morte do Tycho Brahe, aí o Tycho Brahe fala assim pra ele: não deixe que a minha vida tenha sido em vão. Aí o Kepler pegou todas aquelas anotações, estudou tudo e parará e 3 leis de Kepler. Lei das órbitas. Como é que são? Como é que são essas órbitas aí, galera? Órbitas de um planeta em torno do Sol ou órbita de um satélite em torno de um planeta. As órbitas são elípticas, ok? Isso é válido até Lei das áreas. Como é que é a lei das áreas? A linha que une o planeta, né, central. É, exato. Aquela linha, ela varre áreas iguais em intervalos de tempo iguais. no afélio, Fica mais rápido, no periélio mais rápido, no afélio mais lento, né? que é o 2 E a terceira lei de Kepler? Não, isso tem a ver com o planeta e o Sol. A Terra vai começar mais longe do Sol, e o período vai começar mais perto. Exatamente. Dois A, exatamente. Exatamente. Geometria analítica aí. E a excentricidade? Foco. Exato. Então, o que acontece? A excentricidade desses movimentos aí é muito pequeno, né? Como é que é? É. Aí tu usou um raciocínio de uma galera chamada lá nos pré-socráticos eram os pitagóricos. Pitágoras lançou uma linha filosófica de pensamento em que ele acreditava que a realidade era toda matemática. Tudo era número, tudo era número, tudo era número. Né? E aí tudo era construído por números. Muito interessante. Muito interessante esse esquema. Na realidade é um pouquinho mais complexo, né? Porque a gente tem várias coisas interferindo aqui. Por exemplo, no caso desse satélite, não tem só o planeta atraindo ele, né? Tem, por exemplo, a Lua, né? Então são aproximadas, né, os cálculos. Você vai ter mais coisas acontecendo aqui, é um sistema mais complexo. Mais complexo, mas as equações continuam sendo as mesmas. Tem aquele número de ouro lá, que tem uma razão que está em todas as coisas. Muito doido, hein? Muito doido. Razão áurea. A gente está no The Sims e nem sabe. La Matrix, é? Então tá aí, ó. Como é que a gente vai marcar esse gabarito, então? Aquela letra lá, que eu já falei. Moleza, né, moçada? Bem tranquila a questão. E essa é uma questão clássica, porque ela é a demonstração da terceira lei de Kepler. Essa é difícil. Não, tranquilo. Não é difícil, não. Porque tu só precisa igualar duas equações,
tu tem que se lembrar como é que aparece o período no movimento circular, considerando a equação básica da cinemática, que é ΔS sobre ΔT, tu mata isso aí. Lembrar que o tempo de uma revolução se chama período e lembrar que o comprimento da circunferência é 2πr. A partir daí, a questão ficou simples. Simulado ser fácil, difícil essa aí. A questão ficou tranquila, de boa. Então vamos avançar, já que você quer questão difícil, tama. Essa eu aprendi a fazer, César. De tanto. Pegou? Mas eu demorei mais de 2 meses pra entender essa. Vamos entender direitinho então. Agora eu já entendi. Dá 12 metros. Agora eu entendi, dá 12 metros. Não, mas eu entendi. Essa é diferente por conta do looping, não é? É, tem um loop aí. Porque você tem que calcular quando tá na iminência da perda de contato lá no alto. Vai ter Exatamente. as duas energias cinéticas, que é a energia sobre G, que você vai. Tipo, o raio máximo é KG, não. Porque vai ser 2L lá. Porque você vai ter que a força-peso mais a normal vai ser igual a força centrífuga. Só que a normal vai tender a zero. Vixe Maria. Não é? É. Professor, eu assisti a mesma videoaula, não tô de sacanagem. Desde que eu peguei essa questão, aquela primeira vez que eu mostrei pro senhor, Aham. primeira vez. Eu devo ter assistido essa videoaula umas 12 vezes, cara. Eu só fui entender na 10ª. Galera, a SpaceX ama questão assim. Ó. Isso apareceu várias vezes já na prova da SpaceX. Inclusive, nessa prova tem, se não me engano, 2 questões parecidas. Mas Quer essa é ver? a primeira questão Essa que aqui. eu vejo, professor. Não é nessa prova, não, é em outra. Ou é nessa? Deixa eu ver aqui. 30, Sacanagem. 31, deixa eu ver a 32. Não, não é não. É em outra prova. Hein, professor? Oi. Mas essa é a primeira questão de looping que eu vejo. De loop, sim. Mas essas questões que envolvem transformação de energia, potencial, energia mecânica, cara, despenca. Despenca, despenca e é lindo de se fazer. Vamos lá então, exercício para quem nunca viu a questão, para a gente poder trabalhar com ela. Aí está escrito aí o seguinte, ó. Um corpo de massa 300 kg é abandonado a partir do repouso sobre uma rampa no ponto A, em que está a 40 metros de altura e desliza sobre a rampa até o ponto B, sem atrito. Ao terminar a rampa AB, ele continua seu movimento, percorre 40 metros num trecho plano e horizontal BC com um coeficiente de atrito dinâmico 0,25 mi, né? E, em seguida, percorre uma pista formando de formato circular com raio R sem atrito, conforme desenho abaixo. Tem os dados aí, gravidade. Primeira coisa, moçada, vamos pensar aí, ó, nas transformações de energia que estão acontecendo nessa questão. Lá na posição A, esse cara tem energia mecânica na posição A, sim ou não? Sim. Legal. Na posição B, ele tem energia mecânica, sim ou não? Tem energia mecânica na posição B. Aí ele chega na posição C. Tem energia mecânica ainda na posição C? Tem energia mecânica na posição C. Chegou o Teté. Pô, essa galera de casa nunca vai ter o prazer de conhecer o Teté pessoalmente, né? É verdade. Vamos chamar esse ponto mais alto aqui, ó, de D, pode ser? Ou H, sei lá. Então, na posição H, esse camarada tem uma energia mecânica, lá na posição H. E vamos pensar como é que é essa energia mecânica em cada um dos casos. Na posição A, pessoal, energia mecânica todo mundo sabe, né? A energia mecânica é a soma. Energia cinética mais energia potencial. Energia mecânica na posição A, tem energia cinética? Não, falou aqui, ó. O corpo sai do repouso lá, ó. Primeira linha da questão. Então não tem velocidade, não tem energia cinética. Energia cinética é zero. O que sobrou? Energia potencial gravitacional. Então eu tenho energia potencial gravitacional na posição A. Fechou? Fechou. Legal. E ele desce essa rampa sem atrito. Pessoal, se não tem atrito, tem perda de energia? A energia se conserva. Quer dizer que toda a energia mecânica que ele tinha na posição A foi transferida para uma outra forma de energia lá na posição B. Em B tem altura? Então, toda a energia virou energia cinética. Tem energia cinética na posição B. Toda a energia potencial gravitacional
que esse camarada tinha na posição A foi convertida em energia cinética na posição B. Fechou aí, pessoal? Fechou. Como é que vai ficar a energia mecânica em C? Ele tem que ter velocidade aqui, sim ou não? A velocidade dele não pode zerar, porque ele ainda tem que subir a rampa. Então ele vai ter só energia cinética, porque não tem altura, concorda? Então vai ter só energia cinética na posição C. Mas calma aí, tem atrito. Quer dizer então que uma parte da energia foi dissipada e a outra parte da energia foi convertida em energia mecânica na posição C. Aqui eu tenho energia dissipada. Como é que eu calculo a energia dissipada? Nesse caso é só calcular o trabalho da força de atrito. Como é que calcula o trabalho da força de atrito, pessoal? Fat vezes a distância, né? No caso, a distância entre B e C. A distância entre B e C. Fechou, moçada? Tranquilo? Uma parte da energia foi dissipada. Vou até mudar de cor aqui, ó. Mostrar que uma parte dessa energia foi dissipada. Legal. E o que sobrou? O que sobrou dessa energia, esse cara foi lá e subiu, até chegar no ponto mais alto. E para completar o loop, galera, ele pode chegar aqui com velocidade zero? Não, ele tem que ter velocidade aqui para ele continuar o movimento. Porque se ele chega com velocidade zero aqui, o que acontece? Ó? Ele vai ter que completar, né? Vai ter que completar. Então, o restante dessa energia, o que sobrou, foi transformado em energia mecânica na posição H. Ei, você aí. Como é que eu calculo a energia mecânica na posição H? A posição H tem altura? Tem velocidade? Tem. E o ponto mais alto do loop? Aqui, ó. Tem as duas energias aí, né, pessoal? Em H. Então eu vou ter energia cinética em H, mais energia potencial gravitacional no ponto H. O ponto H sendo o ponto mais alto. Fechou? Sim ou não, moçada? É isso aí, galera. Mas, ó, para e pensa comigo. O cara vai fazer um loop. No ponto mais alto, ele tem que ter velocidade para ele completar o loop. Mas qual é a velocidade mínima? Qual é aquela velocidade que se ele fosse um pouquinho mais devagar, ele cairia. Não ia completar. É aquela em que a força centrípeta tem que assumir o valor mínimo possível. Igual a força peso, né? Força centrípeta. Boa, Luiz. Pensa comigo aqui, ó, você. Pensa comigo aqui, você. Na medida em que esse camarada está percorrendo o loop, você concorda que ele está fazendo força contra a pista? Sim? Então tá bom. Então, se ele está fazendo esse loop com uma velocidade bem alta, quando ele passa lá em cima, ele exerce uma força tentando empurrar a pista para cima. Concorda? E a pista reage. Com que força? Normal. Então, a força centrípeta, nesse caso, vai ser a força peso mais a força normal. Aí eu vou começar a diminuir a velocidade desse cara. Quando eu diminuo a velocidade dele, você concorda que ele não vai fazer mais tanta força empurrando a pista. E eu vou diminuindo a velocidade dele, e ele vai fazendo cada vez menos força sobre a pista. Até que chega ao ponto em que ele praticamente não faz força contra a pista. Ele vai passar no ponto mais alto, praticamente sem pressionar a pista contra os pneus dele. Nesse caso, moçada, considerando que fosse uma moto ou um automóvel, né? Nesse caso, eu anulo a força normal. Se o carro ou, sei lá, o objeto não está fazendo pressão sobre a pista, então a pista também não faz força sobre ele. E o que sobra? A força mínima para que ele complete o giro. Então eu tenho que fazer com que esse giro aconteça apenas com a força peso. Então a condição é essa, moçada. Que a força centrípeta seja igual à força peso. Essa é a condição mínima. Condição mínima. Está aqui, ó, letra C. Qual é a condição mínima para que o corpo realize o loop? A condição mínima é que a força centrípeta
tem o mesmo valor da força-peso. Ou que a força-peso atue como a força centrípeta. Então vamos nessa. Como é que calcula a força centrípeta mesmo? Sobre o raio, igual a M vezes G. Já manda esse M para lá. E vamos corrigir esse negócio aqui. Ficou assim então. V ao quadrado vai dar G vezes R. E aí, alguém falou isso aqui para mim, ó. Raiz de GR. Raiz de GR. Isso aí é a velocidade mínima para o cara conseguir completar o loop, considerando que ele está fazendo esse loop vertical, né? Muito bom, moçada. Muito bom. Ah, sim, é que eu queria mostrar aqui, Luiz, qual é essa condição. Entendeu? E a condição é que a velocidade tenha esse valor. Ó. Ela tem que ser a raiz quadrada do produto GR. Legal? Lembrando que GR, G vezes o raio da trajetória. Então, moçada, o que aconteceu? Essa energia foi aí e chegou lá, né? De forma que M, G, a altura da posição A, vai ter que ser igual trabalho da força de atrito, que é FAT vezes distância AB, AB não, né? CD, BC, aliás. Distância BC, mais o que sobrou. E o que sobrou? Energia potencial gravitacional, né? Porque ele vai ter uma certa altura. Então, mgh mais a energia cinética. E a energia cinética é o que mesmo, hein? mv ao quadrado sobre 2. E o Luiz, muito espertamente, falou, professor, já não tem v ao quadrado aqui? Então a gente pode colocar isso aqui dentro e matar a questão. Então vamos nessa, moçada. Como é que a gente calcula essa graçada toda aí? mgh igual. Força de atrito. Mi vezes A normal, não é isso? Mi vezes A normal vezes a distância de B até C, que é 40. Beleza? Distância BC. Mais. E era só isso que precisava para abrir, né? mgh mais mv quadrado sobre 2. Vou colocar logo o módulo da força normal aqui, que nesse caso tem o mesmo módulo da força peso, não é? M vezes G. Eu estou falando dessa superfície horizontal aqui, o objeto está apoiado sobre a superfície horizontal, ele empurra o piso com uma força igual à força peso. Então a normal também é mg. O que é que eu faço com esses mg aí, pessoal? Ou melhor, com esses m's? Tem m em todos os termos, sim? Então tchau para todo mundo. O G ele não aparece aqui, né? Então, mas aí substituiu. Isso. Muito bom. O que ele quer saber mesmo? Qual é o maior raio que a pista pode ter para que o corpo faça todo o trajeto sem perder o contato com ela? E aí, moçada, ele quer saber o raio. Qual é a altura desse camarada quando ele está aqui, ó, nessa posição? 2 raios. Então, essa altura aqui eu tenho que me lembrar que ela vale 2 R's. E é isso aí que ele quer saber. Quanto é que vale esse raio aí? Tudo bem? Então vamos aí. Sapeca logo todo mundo para o lado de cá. E aí o colega já falou, coloca o G em evidência. Vamos substituir os valores aí, vai pessoal. Gravidade, 10. Altura da posição A, 40. Coeficiente de atrito, 0,25. Vezes G, que é 10. Distância BC, 40. Mais gravidade 10. Vezes, qual que é essa altura aqui mesmo? 2 R's. Mais V ao quadrado, GR,
sobre 2. É isso aí, moçada. Ah, é, por que não colocou 10 aqui, né? Só faltou o raio, moçada. Agora aí é com vocês. Corta o quê? O colega já tinha previsto isso aqui, né? Para que vai ficar mantendo esse 10 aqui? E aí, moçada, quanto que é? 2 R's mais R sobre 2. A galera já mandou aqui que essa parte aqui se resume em 5 R's sobre 2. É isso mesmo? Legal. E aí, quanto que é 25% de 40? 10. 1/4, né? Então aqui já deu 10. E aqui ficou só o 40. Ficou fácil agora, não ficou não? Quanto é que dá o R aí, moçada, nessas condições? 30 vezes 2 sobre 5, é isso? Deu 12? 12 metros. Esse aí é o valor do raio, então, 12 metros. Eu considero essa questão complexa porque você precisa entender a sequência de conversões de energia. E você não sabia disso antes de começar a ler a questão. Então você tem que ter isso muito claro. Passo a passo, entender o que está acontecendo com a energia. Essas questões que envolvem conservação da energia mecânica ou dissipação de uma parte dela, né? Você pode resolver pensando no fluxo de energia. Como é que é? Tinha energia potencial gravitacional, se transformou em cinética. Uma parte da cinética foi dissipada e manteve o restinho. Esse restinho dessa energia cinética teve que servir para fazer o loop, ou seja, uma parte se transformou em energia potencial gravitacional e a outra parte se transformou em energia cinética mínima para que ele complete o loop. Aí a gente foi lá e descobriu aqui qual que é a velocidade mínima para ele fazer o loop. Ao quadrado, GR. Matou a charada, trouxe de volta para as equações aqui e ficou fácil depois o cálculo. Passando das equações surgiu o valor potencial de A com todas as outras? Exatamente. O que aconteceu aqui? Toda essa energia que ele tinha em A seguiu 2 caminhos, foi ou não foi? Toda essa energia que ele tinha em A, uma parte foi dissipada e a outra parte virou o que ele sobrou lá em H. Então eu peguei essa energia aqui e igualei com a soma dessa com essa. Aqui, ó, a energia que ele tinha no início, a soma do trabalho com a soma da energia que ele tinha na posição H. Fechou? Então dividimos aqui em 3 pacotes de energia. Dissipada e aqui energia na posição H. Né? Muito bom, galera. Muito interessante essa questão, principalmente pelo exercício do conteúdo que a gente consegue fazer através dela. Muito legal mesmo. Ficou alguma dúvida, moçada? Bem tranquilo. Bem de boa, né? Então tá aí, gabarito, letra C. Letra C, questão número 27, gabarito, letra C. Tomar um cuidado com o tempo aqui pra gente ter tempo de dar uma olhada nas questões do Luiz antes de acabar a nossa aula. Acho que a gente já pode dar uma olhada, né? Tá dando aí. Qualquer coisa a gente volta. Qualquer coisa a gente volta aqui. Pode ser, pessoal? Vamos voltar naquelas questões ali bem rapidinho, Luiz. Que eu acho que são questões pertinentes, vale a pena a gente olhar assim. Elas vão auxiliar a gente aí. Dúvidas? Luiz começa com Z? Com Z. Eu escrevi com Z. E sem acento, por favor, tá? Gramaticalmente correto. Bom, vai ficar Luiz sem Luiz mesmo. Dúvidas, tá aí, ó. O Luiz trouxe essa dúvida, é uma questão apareceu na prova da SpaceX em 2013, tá lá embaixo. E aí eu vou deixar vocês pensarem um pouquinho nela, antes de resolver aqui. Enquanto eu estou apagando, vai dando uma lida aí e vê o que você acha. Essa é aquela que você pula na hora da prova, né? Jamais. 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 Não parece mó difícil? Pois A conta dela é ridícula. Eu acho que é difícil entender a conta dela. jamais. É tipo, é uma igualdade. Mas por quê? Exato, quando
botou um símbolo egípcio aqui, né, velho? Bicho, tem 7 provas amanhã. Num sábado. Qual o símbolo egípcio? Ah, deve ser. Esse aqui, ficou parecendo um símbolo egípcio. Eles vão ter prova esse final de semana e no próximo. Aí amanhã é só um ano. Isso é hoje centro de rotação. Sociologia, filosofia. Só que cai essa do Enem pra mim. São 5 horas de prova. Cadê teu irmão, velho? Já pensou isso? No segundo ano do ensino médio, num sábado, eu fui pra escola fazer 5 horas de prova. Teu irmão fez isso? Amanhã vai fazer. É porque, tipo assim, tem umas tipo de prova. Eu fazia isso no segundo. Sim. Simulado do Enem, do PAIS. Só que eu não fazia isso, não, fazia pagando, que foi embora rápido. Só que o dele é bimestral, toda a prova do mês é no sábado. No trimestre. Porque do colégio não, velho, do colégio é tão lixo. Que tem a sala assim, a sala é tipo assim. E as aulas são mais perto ali, os livros. Aí, pô, vai ficar vendo se você tá jogando ou não, sabe o que ninguém faz? Pega a criancinha até criancinha. A parede toda é de vidro já, né? Os painelzinhos ficam passando no vidro. Não, tipo, é uma parede de vidro. Os pedal ficam passando no vidro. Ah, que é isso? Sim. Ah, tá. Eu já tinha visto isso aí. A sala das coordenadoras é um quadrado de vidro, com elas vendo tudo. Eu já tive que pagar a cesta básica altas vezes, porque as paredes lá eram de isopor mecânico, eu já furei parede. Tinha um. Tipo, tem todo o equipamento assim da sala de eletrônico, ficava na caixa. Parafusava na parede. Uma vez, quando a gente juntou 5 assim, pra ficar dando porrada no nosso amigo gordo, e ele sentou em cima da caixa, velho. Aí você vai pegar a câmera de segurança da sala, do nada aparece assim, correndo pra cada lado assim. Poxa, era uma humilhação porque ele colégio grande, não sei se é básica. Parece um filme, quando ele fica te zoando. Tá ligado aquela. Não, fala assim. Acho que é isso, né? Faltou nada. Tem um apoio aqui que ele chamou de C. É isso aí. Existe, Essa questão não faz nenhum sentido. existe solução para a vida das pessoas aí, ó. Veja o caso do Luiz. Mas eu sinto saudade de fazer bosta. A diferença é que agora eu posso ser preso. É. Bom, diz o seguinte, questão número 26, PSEX 2013. O desenho abaixo mostra uma barra homogênea rígida AB de peso desprezível apoiada no ponto O do suporte. A distância da extremidade B até o ponto O é o triplo da distância de A até O. De B até O é 3 vezes de A até O. Então, se eu chamar isso aqui de x, essa distância aqui vale 3x. Tudo bem, pessoal? Tranquilo, né? Show de bola. E ele continua dizendo o seguinte, no lado esquerdo, um fio ideal isolante de inextensível de massa desprezível prende a extremidade A da barra a uma carga elétrica puntiforme positiva de módulo Qzão. A carga Qzão está situada a uma distância D de uma outra carga fixa puntiforme negativa de módulo Qzinho. A carga Qzão é positiva e a carga Qzinho é negativa. Então acontece uma atração. Tem uma força aqui assim, né, galera? Força elétrica. Força elétrica. Atuando aí entre as duas cargas. E, em contrapartida, atuando também através da tração lá sobre a haste, né? Sobre a barra. A intensidade, aliás, do lado direito, um fio ideal, inextensível, de massa desprezível, prende a extremidade B da barra ao ponto C. Então, prendeu aqui, ó, B lá no C. Legal. A intensidade da força de tração no fio BC, então vai ter uma tração aqui, vai ou não vai? Aqui, ó. Opa. Força de tração.
força de tração. A intensidade da força de tração no fio BC, para que seja mantido o equilíbrio estático da barra na posição horizontal, é de... Deu aí o seno e o cosseno. E aí, galera, qual é o conteúdo envolvido aqui? Torque, conservação aí, né? Equilíbrio, tem tração e força eletrostática, lei de Coulomb. Como é que é a mesma força eletrostática lá na lei de Coulomb? K0 vezes Qzão vezes Qzinho dividido pela distância D ao quadrado. Top. É o valor em módulo, né? Beleza. E aí, moçada, o que eu posso resolver aqui? Qual é, moçada, a regra para a condição de equilíbrio do corpo extenso? Momentos tem que somar quanto? Zero. E a força resultante também tem que ser zero. Beleza. Momento zero, força resultante zero. Então se liga aqui, ó. O sistema é simples. Vou simplificar aqui o sistema para a gente entender melhor. Nesse ponto aqui, eu tenho a força de tração. Certo? Só que essa força de tração ela vai ter componente horizontal e componente vertical, ela não é? Então eu vou ter uma tração na direção x, Tx, e eu vou ter uma tração na direção y, Ty. E aqui é a força de tração T. Tranquilo, moçada? De boa? De boa. Como é que eu calculo o Tx, hein? Depende de onde está o ângulo. Aí, o ângulo está aqui, ó, 60 graus. Tesseno, então. É o triângulo egípcio. Tesseno, sem um ângulo. Tx, Tseno, é isso? O TY vai ser T sobre 2, não vai? Seno de quantos graus? 60. E como é que vai ficar o Ty? Tipo seno, 60. Não, a gente tá fazendo toda a lista. T vezes o cosseno. Nessa ponta aqui, eu não vou ter tração, eu vou ter a força elétrica, né? Então, eu vou debatê-la aqui, ó. Vamos pensar como é que vai ficar a força elétrica. A força elétrica, por sua vez, também vai ter dois componentes. Componente horizontal, componente vertical. Componente horizontal eu vou chamar de força elétrica na direção x e o componente vertical vai ser a força elétrica na direção y. E aí? Mesma coisa. O ângulo que eu tenho é esse aqui, de 30 graus, né? 30 graus. Fx, força elétrica na direção x, ficou o quê? Força elétrica seno, 30. Seno de 30 graus. Força elétrica na direção y. Cosseno de 30 graus. Moçada, quantas forças horizontais eu tenho agindo sobre a barra? Quais? E a força resultante tem que ser quanto? Então as duas têm que ser iguais, em módulo. Você falou quais ou quase? Quais, né? Ó, a força elétrica na direção x tem que ter o mesmo módulo da tração na direção x. Essa é a forma fácil de fazer a questão. Então como é que ficou aí? Força elétrica na direção x. Força elétrica vezes... Quanto que é o seno de 30? 1 sobre 2. Isso tem que ser igual a Tx. Como é que é o cosseno? Aliás, o seno de 60. Então ficou T vezes raiz de 3 sobre 2. Ele não quer a tração? Isola a tração aqui, por favor. Repete o que estava lá, força elétrica sobre 2. Aliás, e sobre 2 o quê? Os dois lados aqui, né, moçada? Ó, tchau. O que sobrou então? Força elétrica vezes 1 sobre raiz de 3. Todo mundo concorda? Aí tu multiplica por raiz de 3 em cima e embaixo para racionalizar. Racionalizando o denominador, acabou a questão. Tração igual força elétrica
Só escreve a fórmula da força elétrica. Raiz de 3 sobre 3. Ou seja, K0 vezes Qzão vezes Qzinho dividido por D ao quadrado, que multiplica raiz de 3 sobre 3. Achou aí? Matou, né? Qual a letra? C? Letra C. Gabarito, letra C. Mas calma, essa é a forma simples, porque você só usa a soma das forças. Mas eu quero fazer pela segunda condição de equilíbrio do corpo extenso. Qual é a segunda condição? Isso, a soma das forças tem que ser zero. Então, nesse caso, eu peguei aí só a componente x da força resultante. Força resultante na direção x tem que ser zero. Força resultante na direção y também tem que ser zero. Como é que ficaria a força resultante na direção y igual a zero, pessoal? Eu tenho que somar essas duas forças, porque as duas são para baixo, concorda? E aí vai ter um ponto de equilíbrio aqui empurrando essa barra para cima. Então a soma dessas forças tem que ser também zero. Mas eu vou nos momentos, hein? Momento. Como é que fica o momento dessa força aqui? Não é a força Y que está causando aqui torque? Então, força elétrica cosseno de 30 vezes x. Vamos lá. Momento da força elétrica também tem que ser igual ao momento da força de tração. E aí o pessoal já começou a pensar aqui, que a parte da força elétrica que faz torque é a força elétrica Y. Então ficou assim, força elétrica Y vezes x. A x não vai mudar nada. Ela não causa torque, né? A x, na direção x. Só na direção y é a que causa torque. Então ficou força elétrica na direção y vezes x, né? Que é o tamanho aqui da distância do ponto de apoio até o ponto de aplicação da força. E o momento da tração? Mesma coisa. A força que causa torque, o componente que causa torque é a tração y. Então, tração y vezes, qual é a distância? 3x. Então, ó, tem x de um lado e x do outro, né? Tchau para esse x aí. E a gente chega à conclusão que a força elétrica na direção y é 3 vezes maior que a força de tração. Vou colocar só TY aqui. E como é que a gente calcula a força elétrica na direção y? Força elétrica cosseno de 30. Isso tem que ser igual a 3 vezes a tração TY. Valor da tração TY. T, tração, vezes o cosseno de 60. César, o senhor lembra o ano daquela questão de toque também, que mistura puxa, um monte de coisa? Você sabe? Sei qual é, mas não lembro o ano dela, não. O senhor já fez ela Acho que sim. nas provas? Uhum. Começou a fazer? Eu acho que a gente já mexeu com ela. Né? E tinha molas, tinha um monte de coisa. Uhum. Tem uma de torque, aliás, tem uma de equilíbrio aqui também de empuxo, muito doida. Acho que é uma da penúltima questão, acho. Dessa prova aí. É. Parece um círculo. Vai lá, força elétrica, vou deixar ela aí para a gente substituir só no final. Como é que fica o cosseno? Cosseno de 30. Raiz de 3 sobre 2. Igual 3 vezes. Quanto que é a tração T? Tá aí. Agora é o cosseno de 60, é meio, né? É questão 24 de 2016. Nossa, como é que chama? Eu notei. Galera, chegamos exatamente no mesmo lugar. Força elétrica vezes raiz de 3 sobre 3. Tá aí, ó. Força elétrica vezes raiz de 3 sobre 3. Chegamos no mesmo lugar. Beleza? Então tem duas formas. Essa aqui eu acho mais fácil de fazer, né? Mas também podia ter optado por essa outra aqui. Não, não é essa não. Não, a mola transada. Não, mas é de Bom, como essa questão era uma dúvida, fica a pergunta aí agora. Tu entendeu, amigão? Entendeu, Luiz? Ficou claro? Beleza? Show de bola. Eu sempre esqueço de analisar a força resultante. Eu vou sempre aos momentos. Beleza. Lembra que as condições de equilíbrio do corpo extenso são duas.
A força resultante tem que ser nula, 0 newtons. E o momento resultante também tem que ser nulo, 0 newton vezes metro. Essas são as duas condições para o equilíbrio do corpo extenso. A gente resolveu pelas duas. Força resultante 0, resolvemos. Momento resultante 0, resolvemos também. Fechou por aí. Luiz, falta pouco tempo, eu vou te dar só a dica da próxima aqui para tu quebrar a cabeça nela. Ó. Se liga. Vou ler com vocês. Ó. Isso é uma questão da AFA 2017, não é uma das mais difíceis da AFA não, bem tranquila. Por isso que eu trouxe ela para vocês. Se fosse daquelas muito complicadas lá, nem valia a pena a gente resolver aqui. Agora essa aqui vale a pena. Diz o seguinte, um bloco escorrega livre de resistência do ar sobre um plano inclinado de 30 graus conforme figura, sem escala, dá a seguir. No trecho AB não existe atrito. No trecho BC o coeficiente de atrito é raiz de 3 sobre 2. Então aqui não tem atrito e aqui tem atrito. Fechou? Legal. O bloco é abandonado do repouso em relação ao plano inclinado, no ponto A, e chega ao ponto C com velocidade nula. Eita! Largou aqui, ele veio ganhando velocidade, ganhando velocidade, ganhando velocidade. Daqui para baixo, ele começou a perder velocidade, ficar cada vez mais devagar, até que quando chega aqui, ele para. Então toda a energia foi dissipada. Legal. E toda essa energia veio da onde, galera? Energia potencial gravitacional que ele tinha na posição A. Dissipou tudo no atrito. Perfeito, Luiz, isso aí. O bloco é abandonado do repouso em relação ao plano inclinado no ponto A e chega ao ponto C com velocidade nula. Tá. A altura do ponto A em relação ao ponto B é H1. Tá aqui, né? Do ponto A em relação ao ponto B, a altura H1. E do ponto B em relação ao ponto C é H2. A razão H1 sobre H2 vale? Ele quer saber. A energia potencial gravitacional do ar é o trabalho da SAT. Energia potencial gravitacional no ar igual ao trabalho da força de atrito. Exatamente. Esse é o raciocínio por trás dessa questão. Estou apagando aqui, enquanto vocês vão quebrando cabeça aí. Cada um pensar que isso é energia lá na hora. Bem, lembra daquela dica que eu acabei de te passar naquela questão envolvendo o loop? Essas questões aí que é energia mecânica. Lembra energia mecânica. Então, beleza. Ele estava lá na posição A. Ele tinha energia mecânica lá na posição A. Tinha ou não tinha? Tinha. Aí ele foi do A até o B. A energia mecânica se conservou, sim ou não? Toda a energia mecânica que ele tinha na posição A se transformou em energia mecânica na posição B. Só que aí ele foi da posição B para a posição C. O que aconteceu? Toda a energia mecânica foi dissipada, de forma que a energia mecânica na posição C é igual a 0. Ele não tem altura e ele não tem velocidade. Então, toda essa energia mecânica na posição B virou energia dissipada. Aí a gente já viu que vai ter que calcular o trabalho da força de atrito. Energia mecânica em B, energia mecânica em A. Como é que ficou a energia mecânica em A, pessoal? É mg H, né? Só que o H dele é H1 mais H2. Fechou? Porque a altura dele está aqui, não. H1 mais H2. Show. E toda essa energia vai ter que ser dissipada. Só que ela vai ter que ser dissipada pelo trabalho da força de atrito. Como é que calcula o trabalho da força de atrito, pessoal? Mi vezes a normal vezes a distância, né? A distância de B até C. Só que daí eu tenho que pensar que eu estou num plano inclinado. Está aqui o peso. Aí eu preciso, para descobrir o valor da força normal, calcular o PY. E só isso, né? PY vai ter a força normal aqui. Como é que fica aí, pessoal, PY? Lembrando que ele te deu essa inclinação aqui, ó. P seno ou P cosseno? Fala aí pra mim.
Cuidado, cuidado aí. P-seno ou P-cosseno? Calma, se o ângulo tá aí, o PX é P-seno. Então esse aqui é P vezes seno. E o PY P-cosseno. é isso mesmo? Para isso ser verdade, esse cara tem que estar com o ângulo, então o ângulo tem que estar aqui. E o ângulo está aí mesmo? Se o triângulo fosse ao contrário, seria P-cosseno. PX é P-seno, PY é P-cosseno. Então a força normal, PY, P-cosseno. É ou não é? Então tá bom. Vamos colocar isso aqui. M vezes G, H1 mais H2, igual μ. Ele falou μ, não falou? Raiz de 3 sobre 2. Vamos deixar aqui, vai. Normal, P cosseno, M, G cosseno de θ, vezes a distância de B até C. E aí, qual é a distância de B até C? Aí seria a hipotenusa do triângulo. Hipotenusa do triângulo. É 2, Essa distância aqui é H2, não é? H2, ó. E aí? Tem o ângulo, H2, eu quero saber a distância. Cateto oposto aqui, né? Então o que eu sei é que H2, como é que ficou isso aí, moçada? Esse é 1,5. H2 sobre D é igual a H é 2 seno de 30, né? Bateu aí ou não? Cateto oposto sobre a hipotenusa, seno de 30. É ou não é? Você não vai dar distância de A até B? Oi? Você não vai dar distância de A até C? É, eu quero... Não, de A até C não precisa, né? De A até B? Essa conta que o senhor fez Aham. não vai dar do A até o C? Não, porque aqui eu só coloquei o H2. Então eu estou fazendo só aqui, ó. Coloquei o H2 bem aqui. Aí eu estou calculando só para esse triângulo. E aí, moçada? Como é que ficou o D, então? vai ficar 2H2. H2 sobre o seno de 30, que é meio, né? Então, vezes 2, tá aí. 2H2. Então, H2 vezes 2. É isso, moçada. Agora daqui dá pra gente resolver o problema. Observa aí que o MG tchau, né, pra ele. Então, ficou H1 é igual a raiz de 3 sobre 2 vezes o cosseno de 30. Quanto que é o cosseno de 30? Meio. Não, raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2, é? Ah, por que cosseno? Ué, porque a gente estava calculando aqui o PY, né? É normal. Sobrou só o cosseno. Vezes 2, vezes H2, vezes 2. É isso ou não é, moçada? Aí, acabou, né? Já saiu a questão. Como é que o pessoal passar o H2 para cá e tu vai achar o H1 sobre o H2. É o que sobrar daí. Quanto que dá? E o H1 mais H2 ali? O H2, ah sim, eu esqueci, né? Ele vai para o outro lado lá, mais H2. Ou menos H2. Pronto. Ah, tá, vai pôr ele em evidência. Põe o H2 em evidência. E aí mata a questão. Fechou, moçada? Vou deixar vocês agora na bela companhia do Teteio. Deixo o meu salve, meu abraço para a galera que está em casa assistindo. E ficamos aí até a próxima aula. Show? Show. Calculamos o tempo certinho, 4 horas. Um abraço, moçada.